Oi, Gabi. Gente, vou apresentar a Oi, Gabi para vocês e aí depois ela vai falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje e aí eu vou contar um pouquinho da minha história e ela vai falar por que que tudo acontece. Então, a Gabi é nutricionista formada na UFT e agora ela está fazendo mestrado e pós-graduação ao mesmo tempo, mestrado na UFT e o mestrado em ciência da saúde e após isso, em comportamento e transtornos alimentares. E atualmente a Gabi está trabalhando no Hospital Palmas Medical e na clínica Pansuti, como nutricionista hospitalar e também clínica, né, Gabi? Conta um pouquinho pra isso, gente como é que é o seu trabalho. Tem diferença, né, do hospital para a clínica? bastante. Então, vou contar como é que tá esse momento, né, agora. Lá no hospital, a gente está com muitos pacientes, né, com Covid, infelizmente. Então, eu estou me dedicando muito a esse assunto, sabe? Neste momento é o que a gente está precisando. Mas, na clínica, né, eu atendo pacientes, né, desde a criança até o idoso, ajudando nos hábitos alimentares, a mudança de comportamento. Então, né, seria o público em geral. E agora, né, já adentrando um pouquinho no assunto que a gente vai conversar, é, eu acho que acredito que depois que eu formei foi o primeiro assunto que eu realmente estudei, sabe? Ai, que Porque eu já sou legal! porque eu já sofria de algumas coisas que a Georgia vai contar que ela sofre também. Minha família também, meu irmão principalmente, sofria bastante. Então eu fui estudando e fui colocando em prática para ver se dava Ai, certo, que entendeu? bom! Nossa! Não, então, gente, rapidinho, só contextualizando, porque o nosso tempo é pouco, a gente não vai ficar com 1 hora de live. Desde 2016, 2016, na verdade, foi quando o negócio se estourou, sabe? Eu tava sentindo muito incômodo. E olha, eu vou falar umas coisas constrangedoras aqui, mas eu acredito que algumas pessoas vão se identificar. Quando eu tomava o café da manhã, Gabi, se eu ficasse em casa, eu ia ao banheiro pelo menos 4 a 5 vezes só no período da manhã. E eu já não estava aguentando mais, e muito inchaço abdominal e muita cólica. E aí, intestinal. E aí eu decidi tirar o leite da minha vida em 2016. Tirei o leite caixa líquido. Mais queijo e outras coisas que vinha leite eu continuava comendo. Então reduziu assim 60%, mas eu ainda sofria com algumas coisas, principalmente quando eu ia para festinhas de aniversário, que eu comia muito docinho, muito sofrimento. Fiz o exame, deu realmente que eu tinha intolerância à lactose, então é uma luta que eu venho. As pessoas sempre falam assim: ah, mas você não toma remédio? Eu disse, gente, eu vou ficar tomando remédio para comer também. Não, eu prefiro organizar a minha alimentação para reduzir ao máximo, né? E só em casos excepcionais, assim, só, Gabi, que eu notei que muitas outras coisas geravam o mesmo desconforto que o leite trazia para mim. E parece que quanto mais velha a gente vai ficando, menos o nosso organismo se recupera com rapidez. A gente Sim. demora mais para se recuperar. E aí você vai ficando assim extremamente irritado com aquilo e muda o humor, muda tudo, né? E aí, por que que a gente está fazendo essa live? Porque essa semana passada eu tive coragem, Gabi, eu vou falar que foi coragem, porque assim, eu sempre tive muita vergonha dessa situação, porque eu já passei situações constrangedoras de eu chegar num ambiente, você programa uma roupa, aí você vai para o ambiente. Gabi, é instantâneo. Eu fico grávida de 4 meses em 5 minutos. E aí a pessoa chega pra mim e fala assim: Nossa, Jorge, essa barriga tá grávida, nanã. E eu, não, então, aí, né, aquela situação toda. E aí, a semana passada, eu postei a foto do antes e do depois da refeição. E aí foi um choque. Eu respondi mais de 50 mensagens da galera Meu falando Deus comigo do no céu. privado. Alguns poucos falando que não conheciam essa situação e muitos falando que passavam pela mesma situação. Eu falei, então, a hora de fazer uma live falando sobre isso é agora. Então, a Gabi vai falar pra gente o que que é isso e vai falar tudo e vai tirar nossas dúvidas. Vai lá, Gabi.
Gente, primeira coisa é que a gente pode ter vários graus, né? Por exemplo, a Georgia falou que no café da manhã tomava e ia no banheiro de 4 a 5 vezes, mais ou menos, né? Tem Sim, gente que vai ser pior e tem gente que vai ser mais brando. é, brando, isso mesmo. Então, no meu caso, que eu também tinha isso, era mais brando, sabe? Sim. Eu tinha um inchaço abdominal, né, depois que eu comia, e meus amigos sempre me zoaram, assim, nossa, Gabi, você posta foto no Instagram, tá com aquele abdômen todo trincado, aí você come, vira grávida, o que é isso? É fake, né? Você edita a foto? Não, tudo tem uma explicação. Mas aí aconteceu comigo só isso, a distensão, sabe? Eu não chegava a ter diarreia nem nada. Então, o que que acontece, né? Alguns carboidratos, principalmente, né? Ou seja, algumas moléculas dos alimentos, né? A gente não consegue digerir, né? Essas pessoas que sofrem disso. E Disso aí, o o nosso. quê? Disso o quê? Gente, pode ser várias coisas, óbvio. Mas a gente vai Sim, tratar especificamente agora sobre a síndrome, que é uma coisa que eu tenho suspeitado, eu tenho pesquisado muito. Eu até falei para a Gabi, falei para algumas pessoas que eu ainda não fui ao médico, porque eu estou esperando por conta dessa situação toda. Não é uma coisa que vai me matar, então eu estou estudando para ver a questão de alimentação e a Gabi vai falar sobre isso também. Então, eu estou suspeitando que eu tenho síndrome do intestino irritável. E é sobre isso que a gente vai falar. isso mesmo. Então, assim, primeiro tomar cuidado, porque né, tem outras patologias que podem se confundir, né, que são Sim, mais graves, né, que aí eu posso falar da retocolite ulcerativa, da doença de Crohn, que aí é mais grave, né, sim. que a gente tem que tomar cuidado. Mas aí no caso da Georgia, que ela está observando, pesquisando e a gente conversando, se encaixa nessa síndrome do intestino irritado, né? Então, é, alguns tipos de carboidrato que ela consome faz com que ela tenha esse inchaço abdominal, essa diarreia, né? Que é o que está acontecendo com ela. Tá tudo bem, né? E aí, Nutri, tem salvação, né? Como se fosse assim, tem tratamento, tem cura. Então, a cura, gente, não existe, infelizmente. A gente vai ter que. Triste, né? Muito triste isso, não é? A gente vai ter que saber lidar com ela, né? É. E, e aí o tratamento em si é a alimentação. Acho que por isso que principalmente a Gi me trouxe, né? Para conversar com vocês sobre isso. Sim. E, e aí, o que assim que eu acho mais pesado é que, por exemplo, a gente falou a questão do leite, né? A questão do leite, da lactose, realmente é uma coisa que influencia bastante. Mas, gente, tem frutas, verduras que fazem isso acontecer. Então, é o que deixa mais triste, porque na nossa cabeça, frutas e verduras é o mais tranquilo, né? Não, é saudável, vamos E comer. coisas que eu amo, como, né? Gabi vai falar. Então, eu fico triste por isso, porque é uma doença que faz, né? É uma síndrome que faz essa distensão, essa diarreia acontecer, porque você está comendo uma fruta, uma verdura, né? Muito complicado. Então, vamos dar um exemplo aqui, que às vezes vocês até devem lembrar de alguma situação que aconteceu, né? Pode ter acontecido com vocês. Então, feijão, né? Brócolis, manga. Então tem algumas frutas aí frutas e verduras que fazem isso acontecer. E a lactose que muita gente consegue perceber. Trigo também, né, Gabi? Sim, Assim, aí a gente começa a estudar e começa a ler tudo que é vídeo, tudo que eu fui estudando. E depois eu fui descobrindo todas essas coisas, né? Tipo, muitas verduras como brócolis, couve-flor, dentre outras, né? Leguminosas que também. Olha, o Nando colocou aqui, deixa eu fixar. E aí, gente, é assim.
quais são os sintomas que, na verdade, é o que mais desagrada a gente é a questão dessa dilatação abdominal. E eu sempre brinco, às vezes eu brinco lá nas aulas de balé, por exemplo, porque eu sou a que mais tem força abdominal lá, Gabi, no meio das meninas. Ninguém tem força para fazer o que eu faço. E eu falo para elas, gente, é porque embaixo dessa capinha de gordura tem um abdômen trincado, sabe? Mas não dá para ver, gente. E assim, uma coisa que eu sofria muito, e a Gabi vai entender, é porque assim, eu acordava de manhã, eu me sentia magérrima. E às vezes até me sentia mal, pensando que eu estava mais magra do que o comum. Quando era no decorrer do dia, eu esquecia que eu tinha me visto magra de manhã no espelho, porque eu já me via enorme. Gente, mas é enorme mesmo a barriga. Aí eu fico, meu Deus, eu tô gorda. Então, era uma briga constante com a balança e sem ter briga com a balança, porque você não aumenta o peso porque você inchou a região abdominal. Então, durante muitos anos, eu acordava me sentindo magra, me sentindo mal. E eu ia dormir me sentindo gorda, me sentindo mal. Eu não conseguia. Meu cérebro ficava nesse desequilíbrio o tempo inteiro, até que eu comecei a estudar e entendi que a situação era essa. Eu lembro que eu vi um vídeo, uma reportagem de uma mulher que ela comia e ela ficava com a barriga realmente muito grande, assim, questão de 8 meses de gravidez. E era assustador. E ela contava até que ela teve dificuldade até para arrumar namorado, porque como é que ela saía para um jantar ou qualquer coisa assim, porque era. E era assim, e engraçado, gente, que o processo dela era rápido. Ela ficava com a barriga enorme em questão de minutos, e dali 1 a 2 horas a barriga dela voltava ao normal. Então, isso acontece, é como a Gabi falou, às vezes de forma mais branda, né, Gabi? E de forma mais agressiva. Talvez ela até tenha essa outra síndrome que você falou aí, Gabi, como é que era o nome? De Crohn's? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Uhum. E aí, Gabi, quando você atende as pessoas no consultório, você começa a fazer um plano de alimentação para eles já tentando eliminar aos poucos? Como é que você faz? Então, quando a pessoa me procura, é que ela já tá naquele estado de, né, com aquele estado de doença da síndrome muito agravado. Porque a gente vai deixando, né? Ah, não, é só um inchaço. Ah, não, é só uma diarreia. Não, deve ser porque, por exemplo, eu tomei cerveja no meio, alguma coisa assim, né? E aí sempre vai dando uma desculpa e vai deixando. Então, quando eu pego esses pacientes, são realmente, né, que está numa forma mais agravada da doença. E ele já vem com essa consciência, né, que algo vai ter que ser alterado na alimentação. Mas eu não sou a nutricionista que vamos tirar tudo, vamos eliminar tudo. Isso porque a gente precisa ter consciência, primeiramente, né? O que vai fazer mal para mim não quer dizer que vai fazer mal para você, entendeu? E aí a gente precisa ter essa consciência de prestar atenção nos alimentos que a gente ingeriu e os que estão fazendo mal para nós, né? Quais são realmente os sintomas, qual que é a frequência que eles estão acontecendo, né? Porque a gente tem mais ou menos uma noção dos alimentos que influencia, né? Que causa irrita mais, né, o nosso intestino das pessoas que têm essa síndrome, mas varia muito de caso a caso, sabe? E aí a conduta nutricional vai ser diferente para cada um, dependendo do que ele me contar ali no consultório. É muito particular, né, Gabi? Às vezes o feijão não faz mal para mim, mas vai fazer para você. Eu já ouvi falar também que essa síndrome ela é muito peculiar, então às vezes é difícil até o diagnóstico, Gabi, como é que é? Sim, a síndrome eu acho que é a mais difícil de ter o diagnóstico, né? Por quê? Ela, na verdade, né, isso é o médico, né, que vai diagnosticar, mas ele vai tirar as outras opções. Ele vai fazer um exame, a endoscopia, né, para tirar outras opções de outras doenças e para ver como é que está o intestino, né, ali. Então, a primeira coisa que o médico vai passar é uma endoscopia, né, e uma colonoscopia para a gente ver via câmera como é que está ali aquele intestino. É muito mais por eliminação, então. Sim.
Uhum. É difícil, né, o diagnóstico, então, porque você não tem um exame de sangue que você faz e vai dar, que você não tem isso no sangue. Ai, que É horror, por gente. eliminação e pelos sintomas. Pelos sintomas. Então, é muito mais eu começar a observar. É igual eu pensei assim, bom, se eu sei que o leite me faz mal, eu já tirei antes de fazer o exame. E aí, como permaneceu os sintomas, eu fui fazer o exame para ver se eu tinha intolerância e deu. Então, é recorrente as pessoas que têm essa síndrome ter intolerância à lactose, ter intolerância ao glúten. Sim. É, não aqui, gente, eu tô falando que é para essas pessoas, tá bom? Se você não tem nenhum problema, continua comendo seu pãozinho, tomando seu leite, tá bom? Que você é uma pessoa muito abençoada. Muito! Mas sim, esses alimentos, eles são mais propensos, né, a causar essa inflamação, né, todos esses sintomas aí que quem tem a síndrome sente. Então, glúten, né, e leite são os alimentos que mais afetam Os grandes essas pessoas. vilões. Sim. Gente, então só para quem está chegando agora se inteirar, os sintomas, na maioria das vezes, são dilatação abdominal, né, Gabi? Produção Sim. de muitos gases e cólicas Gases. intestinais. E muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu produzo essa quantidade de gases que faz essa dilatação, mas eu não consigo soltar. E aí é que acontece o incômodo. E aí existem duas coisas também, que às vezes eu fico 2 dias sem conseguir ir no banheiro, aí você pensa que tá com prisão de ventre. Só que quando você vai daquele Com jeito. diarreia. Ou seja, não era prisão de ventre, é porque ele faz essa alternância de te travar e te soltar desesperadamente. Assim, é muito incômodo, gente. E acaba que essa situação gera uma irritação emocional e um desconforto físico que mexe com a cabeça da gente. É horrível. Isso, principalmente nós mulheres, né, que tem esse foco mais no corpo, enfim. É chato, muito chato. Muito chato. Eu até comentei aqui nos stories que eu não consigo programar uma roupa para ir para um casamento, por exemplo. Ou quando eu programo, Gabi, eu já programo já pensando na hipótese de inchar, sabe? Então, assim, eu sei que aquela roupa não vai ficar feia depois. E outra coisa, eu contei também aqui nos stories que quando chega na época de espetáculo, eu não saio para comer depois do espetáculo. Eu evito de comer milhões de coisas durante o dia. Às vezes eu fico só no líquido, coisas líquidas assim, e nem é tudo, porque também algumas coisas vão causar irritação. Então, muitas vezes eu chego para dançar fraca, porque eu ainda estava no processo de descobrir o que que me fazia mal. Hoje eu já sei. Hoje eu já consigo fazer uma refeição, por exemplo, cuscuz. Tá me Dá-lhe salvando. cuscuz! Dá-lhe cuscuz, tá me salvando, porque não tem outra coisa que eu consiga. Por exemplo, vou tomar café da manhã. Até o café, Gabi, tava me fazendo mal. E depois eu descobri que realmente o café pode ser também outro grande vilão, né? E eu tive que tirar o café. Hoje, aí entra naquela questão, né? Quando a gente come, a gente já come sabendo que vai sofrer. Então é uma refeição consciente, né? E muitas vezes eu até falo assim que quando eu como, já cai no meu estômago me fazendo mal. Assim, eu já sinto um desconforto Desconforto. Uhum. no próprio estômago, sabe? Então, são essas coisas que acontecem. E o mais interessante é porque eu fui desconfiando e fui já fazendo a remediação. E Isso, Gi. fala, pode falar. E se a gente tiver vários episódios recorrentes, né, de diarreia, dessa distensão abdominal, muitos gases, a gente vai ferindo, né, o nosso intestino, as células que estavam saudáveis lá. Então pode prejudicar até mesmo a absorção dos outros alimentos que não estavam fazendo mal. Sim. E aí a gente pode ter deficiências, né, nessa questão dos nutrientes. Vamos tomar muito cuidado. Gabi, me fala uma coisa assim, tem algum coringa, alguma coisa que fala assim, olha, gente, isso aqui você
a rocha. É bom e vai te ajudar em todo o processo. Então, tem duas coisas, né, que eu gosto de entrar com esses pacientes, com esses pacientes para auxiliar, fortalecer esse intestino, que ele já está tão judiado, né? Porque não é Anota, assim, o gente, primeiro agora. É agora. né, que é o primeiro sintoma, não é o primeiro sintoma, vem depois o segundo, o terceiro, a gente fica, né, em vários episódios até realmente ligar a chavinha, tá acontecendo alguma coisa comigo. Então, vamos lá. Nosso intestino, ele é povoado por bactérias, né? E tem algumas que são positivas e umas que são negativas, né? Ou seja, algumas que são boas, outras que são ruins para nossa saúde, né? E elas têm que estar naquela quantidade certa. Nessas pessoas, né, que tá interferindo ali no intestino, com uma digestão alterada, né? O que vai acontecer? As que não são benéficas, as ruins, vão crescer mais, né? Então vai ter uma desordem ali, né? Então a gente começa suplementando essas bactérias para tentar povoar, né? Para melhorar essa digestão e melhorar essa digestão mesmo. Enfim, então essa é a primeira coisa. Aí, gente, é os famosos lactobacilos, né? Eu acho que a maioria deve ter lembrar de ouvir essa palavra, os lactobacilos. E aí é uma forma manipulada, né, que a gente faz na farmácia, tá bom? E a segunda coisa que eu acredito que a maioria das pessoas deve conhecer por suplemento de academia, mas funciona para o intestino, é a glutamina. Por que a glutamina? A glutamina, ela é fonte, né, para os nossos enterócitos, que é as células do intestino. Então, as células do intestino, elas vão consumir esse aminoácido que é a glutamina, né, que é um aminoácido que faz parte da proteína. E aí, com essas células do intestino crescendo saudáveis, né, vai melhorar a nossa absorção. Ai, então, é um conjunto da gente, né, reduzir né, tentar sempre nessa questão de parar de se alimentar desses alimentos que nos fazem mal, para a gente não ter mais esses episódios, e de deixar ali nossas células do intestino saudáveis, né? E aí eu coloquei duas opções aí que a gente olha que entra. dica boa! Nossa, já amei. Tá, o nosso tempo tá acabando. A Bruna fez uma pergunta aí, você vai responder a pergunta da Bruna. O Nando tem uma pergunta também que eu esqueci, Nando. Ele vai me falar. Porque eu li, que eu botei a enquete lá e a galera mandou pergunta. Responde essa da Bruna primeiro, ele vai trazer a dele ali para mim. Tem como você ler para mim, gente, que aqui tá difícil. A infecção H. pylori se encaixa nisso? A infecção H. pylori, ela na verdade, é uma coisa que acontece no estômago, né? E aí é em relação mais aos alimentos ácidos, enfim, para prejudicar o estômago. Então, são diagnósticos diferentes. Ah, entendi. Realmente a H. pylori a gente vê que tem uma bactéria e produção, e a gente vê no estômago realmente. E a síndrome não tem como identificar. Isso. Nando, você fez uma pergunta sobre suplemento. Ele falou alguma pergunta, eu esqueci. Ele disse que está escrevendo. Ai, agora vou esperar, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda, que o nosso tempo já está acabando. E aí agora a Gabi vai só responder algumas perguntas e a gente vai encerrar. Já agradecendo, gente, por todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada por ter participado. Foi ótimo. Fiquei muito feliz. Agora eu vou providenciar algumas coisas aqui para eu poder me alimentar. Cadê? Pensei que ele tinha... Não tem problema, gente, para avisar para vocês. Eu não vou jogar agora no Instagram, porque eu vou baixar, vou editar esse vídeo e aí eu vou jogar no YouTube e vou jogar aqui no meu Instagram, tá bom? Então eu vou mandar o link também para a Gabi vai poder compartilhar lá no Instagram dela para todo mundo assistir direitinho, tá bom? Então vai ficar salvo. Vamos lá.
Pergunta do Nando foi sobre a utilização de suplementos. Um deles é a creatina. Para quem tem essa síndrome, é aconselhável? Olha, eu nunca vi nada sobre, né, sobre a creatina em si, sobre a síndrome. Mas acredito, gente, se eu estiver errada, eu vou me corrigir depois, tá bom? Vou me Fiquem de olho retratar. lá no Instagram da Gabi. Aproveita para seguir ela aqui. Mas, né, o que acontece com a George, né, essa questão da síndrome, ela não tem uma digestão dos carboidratos, né? Então, a lactose, né? Algumas coisas que a gente encontra nos feijões, no brócolis, algumas frutas, né, no trigo. Então, acredito que a creatina, por ela ser um aminoácido, né, uma proteína, não vai influenciar, tá? Ai. Nem bom, nem ruim, assim, depende do objetivo dela, né? Bruna perguntou, para falar resumidamente, o que é a síndrome? Seria algo criado pela nossa cabeça? A síndrome, ela existe, mas tem pessoas que confundem ela com aquele leve inchaço. É normal a gente acordar um pouco, né, mais desinchada, mais sequinha, e principalmente se você vai no banheiro no início do dia, né? E no final no final do dia a gente dormir, né, mais inchada, normal, gente. A gente só Tem a retenção de estresse, líquido, né? que é normal. Retenção de Tem também líquido. período Isso. menstrual, né, Gabi? Isso, então é importante frisar realmente isso, né? Que um inchaço, ainda mais nós mulheres, né? É normal um leve inchaço, né? Agora a gente precisa ver se esse inchaço é em maior quantidade, Recorrente. né? Recorrente, isso. Igual vocês devem ter visto nos stories da Gi, ela fica com uma barriga muito grande quando distende, né? Chega a E é ficar só a dura, vocês barriga. viram lá, né? Diferente de uma barriga gorda. É uma barriga dura, diferente. Isso. Então, assim, e é só a barriga, né? Ela não apresenta um inchaço que normalmente a gente apresenta quando tem essa retenção, que é na barriga, é no pé, né? É na Na face. mão. Então, isso, não tem essa retenção. A questão que acontece é a distensão abdominal. Então, essas pessoas que têm distensão abdominal, diarreia, né, muitos gases e não conseguem soltar muitas vezes, elas são pessoas, né, que a gente pode se encaixar aí que tem síndrome do intestino irritável, né? Lógico que você tem que procurar um profissional, um médico, né, para diagnosticar certinho, mas a gente está conversando sobre isso. E o que Ok. acontece? Pode Algumas falar. coisas, algumas coisas, né, principalmente alguns carboidratos, essas pessoas não digerem. E aí vai fazer que fique ali no intestino, causando gases, né? Gabi, se despede do pessoal, manda um beijo para todo mundo, faz seus agradecimentos. Ô, gente, muito obrigada por quem participou, né? Obrigada, Gi, pelo convite. É sempre uma delícia conversar com vocês sobre o que eu amo fazer, né? Que eu amo trabalhar, que é a nutrição. Né? Fica o convite para vocês me seguirem. Se tiverem mais dúvidas para me Sim, enviar, eu fico à disposição. muito Obrigada. bem. Gabi, eu quero te agradecer pela disponibilidade. Rapidamente, prontamente você aceitou o convite. Foi um prazer ter você aqui. Quem sabe a gente não se encontra aqui mais vezes, né? E, Amei. gente, muito obrigada pela noite, por estar aqui com a gente, por ter participado. Um cheiro. Em breve esse vídeo vai estar online aí para vocês. Tchau, meu povo! Até a próxima live.